Salve rapaziada, vocês estão bem? Mano, hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre escolhas, mano. De novo, eu acho que eu já falei sobre escolhas algumas vezes, né? Em alguns outros vídeos, em algumas outras stories, enfim. Porém, de muitos anos pra cá, eu, eu fui uma pessoa que no meio das incertezas do que ser ou não ser, do que eu quero me tornar ou não, um amadurecimento mesmo de um jovem se tornando um adulto, eu deixei de tomar as escolhas, mesmo sabendo o que eu queria, sabe? Eu tive muitas dúvidas, sim, nesse meio termo, mas principalmente hoje eu vejo que tinha muitas coisas que eu já sabia que eu queria, que eu já tinha certeza, mas que eu não estava tendo a verdadeira atitude, e aí eu acho que a melhor palavra de fato é atitude, de tomar a escolha que era necessária para esse meu processo que eu tenho que viver. Que eu tenho não, eu não tenho porra nenhuma, eu posso, sei lá, ficar a vida inteira bebendo num bar e ficar trancado dentro do quarto, trampando num trampo simples e tudo bem, ou numa empresa grandiosa, né, com uma multinacional, com um emprego, com um salário muito bom e que tem até um trabalho não tão alto, né, mas esse não é minha vontade e nunca foi, né. Desde muito tempo eu já sei que o meu trabalho não é no CLT, que o meu trabalho não é trabalhando para empresas, não é no meio corporativo, e que minha vontade é de viver a profissionalidade de uma outra forma, em uma nova, outra perspectiva que eu, Gabriel, quero trazer, sabe? De uma forma que seja condizente com a minha pessoa, com quem eu sou, algo que não tem como eu me tornar da forma como eu estava seguindo. E, claro, eu preciso de dinheiro, a gente precisa de dinheiro, de emprego, a gente tem necessidades, eu também tenho as necessidades até para ajudar aqui em casa, para as minhas próprias contas e até para poder investir em algo que eu desejo e que eu preciso construir ali de uma forma mais intensa. Porém, uma certeza que eu tenho é que não tem como eu construir essas coisas que eu tanto desejo para mim se eu não sacrificar aquelas coisas que eu realmente devo sacrificar. E eu tô começando a me abdicar de muitas coisas. Eu tô sacrificando muitas coisas que eu estive muito apegado há muito tempo e que eu sabia que já não fazia mais tanto sentido pra mim, tá ligado? Eu já dei o exemplo do videogame, que é algo que realmente é algo que me consumia muito, mas é mais uma questão momentânea, não tô nem falando de uma questão tão definitiva. Mas ainda é uma escolha que você vê, beleza, é simples, né? Pô, vou vender um vídeo, é simples, né? Vou vender um videogame, mas já foi uma iniciativa, tá ligado? Algo que eu via que não, que eu tinha que fazer há muito tempo e eu, por ser algo meio que simples e que não mudasse significativamente a minha vida, eu deixei isso correr por mais de ano, algo que eu já sabia que tinha que fazer. Chega a ser engraçado, porque depois que eu vendi o videogame, depois que eu tomei esse tipo de atitude, eu comecei aos poucos a voltar a ter mais coragem de me sacrificar pelas coisas que eu realmente tinha que me sacrificar e que eu realmente vou ter que abdicar pelo meu processo e para me tornar a pessoa que eu quero me tornar, para viver os meus sonhos, para viver o que eu, Gabriel Santana, quero ser. Aquilo que, mesmo com pessoas que me conhecem há tantos anos, ainda não sabem. Tem sonhos que são tão malucos. Eu tenho sonhos que são tão distantes que vocês não têm noção. E às vezes eu mesmo fico, caralho, mano, eu sou meio maluco, né? Olha os bagulho que eu penso. Impossível eu acho que não é, tá ligado? Mas só tem uma forma de saber. Eu só tenho uma vida, eu
E eu realmente só tenho uma vida, apesar de ser um bandista, de acreditar que, beleza, em reencarnação e tudo mais, eu não quero esperar, sei lá, 39 encarnações para ser quem eu quero me tornar, entende? Eu acredito que nada, inclusive mesmo dentro da espiritualidade, nada é mais valioso do que o sonho de alguém. Eu acho que nada é maior do que o sonho, nada é maior do que a vontade. E eu tô vivendo pelos meus sonhos, sabe? E por tudo que esses sonhos representam e carregam, seja na minha família, seja na minha ancestralidade, seja pelos meus desejos individuais, seja pelos meus desejos carnais ou imateriais e até mesmo talvez desejos de vidas passadas das quais eu ainda nem tive um contato prévio, ou talvez os sonhos de, ou talvez não, e com toda certeza carregando a vontade de outras pessoas do passado, porque uma coisa que a gente herda muito mesmo sem saber são a vontade das pessoas. Os corpos podem padecer, as pessoas podem falecer, morrer, ser envenenada, baleada, mas a vontade das pessoas nunca morre. E eu acho que é isso que é a maior resposta que eu tenho para mim dentro da minha vida, de que a vontade das pessoas, enquanto estiver viva, vai torná-la sempre eterna, entende? Foi um assunto bem aleatório, né? Eu nem sei muito bem como concluir isso. É um desabafo de um amontoado de muitas coisas que eu tô sentindo dentro de abdicação de algumas relações, de pessoas que eu amo muito, mas que eu tive que deixar, eu tive que soltar um pouco a mão, sabe? Para deixá-la trilhar o próprio caminho dela da melhor forma. Assim como abdicar de outras coisas que eu estive muito apegado e coisas que eu ainda tô apegado e que eu ainda não abdiquei, mas eu sei que eu vou me abdicar para atingir aquilo que eu definitivamente quero. Esse é o recado que eu queria dar hoje, tá ligado? Essa é a minha mensagem. Eu sou um pouco perfeccionista. Eu eu nem sei se eu consumiria o conteúdo que eu mesmo produzo, para ser sincero. Eu sei que eu preciso ser mais profissional, ter uma oratória melhor, uma edição melhor. E tem várias outras coisas que eu quero encaixar no meio disso tudo, mas e que para que o barco ande da forma como eu quero. Mas uma coisa eu não vou mais deixar acontecer, que é deixar de fazer o que eu realmente tenho que fazer e deixar de expressar o que eu realmente quero expressar por um medo daquilo que eu ainda não sei, por um receio. E eu sei que, por mais difícil que seja, às vezes pra mim, olhar um vídeo e falar: caralho, mano, porra, eu queria que isso aqui tivesse bem melhor e não está. Eu falo: tá bom. Se eu tenho que melhorar minha oratória e minha oratória ainda não é tão boa quanto eu quero para os vídeos, então eu vou treinar minha oratória, então eu vou gravar vídeo, gravar vídeo, gravar vídeo, até que a minha oratória esteja o mais próxima possível, não, e que ela esteja batendo ali com o que eu falo, tá? Isso aqui é a comunicação que eu quero chegar. Esse é o nível de oratória que eu gostaria de chegar. Essa é a paciência que eu quero ter na fala. Esse é o tempo, a marcação, a mensagem que eu quero passar, a sensibilidade que eu quero ter. Uma coisa que eu quero compartilhar com vocês é a construção minha. Eu não quero ser que nem a maioria dos influencers digitais que são exemplos. Eu não quero ser simplesmente um exemplo de alguém que não erra. Eu quero mostrar justamente as minhas fragilidades, justamente os meus erros e o quanto que, porra, olha como ele não falava talvez tão bem quanto ele fala hoje, né? Eu quero poder olhar esse vídeo que eu tô gravando hoje, daqui a uns anos, e falar: caralho, mano, olha como a minha comunicação melhorou. Olha como eu sou uma pessoa que tem uma sensibilidade maior na minha fala. Olha como eu sou uma pessoa que consegue sintetizar suas ideias de uma forma mais dinâmica.
Porém, para eu chegar nisso, além da teórica, eu tenho que ter a prática. E se eu não tiver a prática, isso não vai rolar. E é por isso que eu tô gravando esses vídeos, mesmo que talvez nem tantas pessoas olhem. Eu sei que tá tudo bem isso ocorrer e que eu ainda tô muito longe do que eu quero me tornar, do que eu vou me tornar. Mas eu não vou me tornar aquilo que eu quero se eu não tomar todos os passos necessários para essa construção. Disso eu tenho essa certeza. E é isso que eu quero levar para vocês também. Toda essa construção, toda essa mensagem de que vocês não precisam ser perfeitos, que vocês às vezes também são insensíveis, assim como eu sou, que às vezes você também cometem erros nas suas falas, de que vocês gaguejam, de que vocês não conseguem talvez sintetizar tão bem as suas ideias. E eu também. Por mais que hoje eu tenha melhorado extremamente a minha comunicação, antes eu era conhecido por ser a pessoa que ninguém entende nada. A pessoa que eu não conseguia olhar no olho de alguém na hora de conversar. Então, a minha forma, o meu modelo, enquanto comunicador, digamos assim, ou melhor, educador, como a forma que eu gosto de passar, é por meio da tentativa e do erro e do aprendizado, de fato, da vivência. Essa é a melhor forma que eu posso passar isso pra vocês, eu acho. Talvez seja a forma mais Gabriel, tá ligado? E essa é a mensagem que eu tenho para passar para vocês hoje. Esse vai ser meu primeiro vídeo editado, meu primeiro vídeo no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado, a quem tem ouvido aqui até o final, e que você sempre se lembre de quem você é e de quem você quer se tornar. Independente de qualquer lugar que você esteja, independente de qualquer porrada que você esteja tomando. Porque nunca é fácil, né, mano? E nem tudo tá ao nosso alcance. Mas uma certeza eu tenho. Enquanto eu não tentar, enquanto você não tentar, a gente não vai chegar onde a gente quer. A gente nunca vai saber o que é aquilo. Então só tem uma forma. E é isso que eu vou fazer, né? Apostar minha ficha nessas tentativas. E se eu não realizar, talvez aquele meu maior sonho, que pelo menos eu tenha trazido muita gente e já levado muita coisa no meio dessa jornada, tá ligado? Eu acho que aí tá a melhor parte da história. E é por isso que eu sempre gostei tanto de aventura. Nem foi pelo final, mas pela jornada e a aventura que é a parte mais gostosa, tá ligado? E é isso que eu tenho para compartilhar para vocês hoje. Um beijo, eu amo vocês, muita axé, amém, saravá, os caras é quatro, tudo que é de bom, fechou? Tamo junto e bye.